18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligado aqui na 100,7 no programa 18 horas desta quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021. Natal já tá batendo na porta, não é mesmo, Artemisa Gadelha? É verdade. Boa noite, Nathalie. Boa noite para você que está no trabalho, está no trânsito, em casa, na rua, mas acompanhando aqui o 18 horas. Obrigado pela sua audiência. 18 horas. Pesquisa do Instituto da Federação do Comércio do Amazonas revela a preferência de presentes dos amazonenses para este Natal. Calendário oficial para 2022 é divulgado pelo Ministério da Economia e prevê apenas um feriado prolongado. Mercado imobiliário amazonense comemora bom faturamento em 2021. E na entrevista do dia, conversaremos com o chefe do IBGE do Amazonas e Cleilson Mendes sobre o processo seletivo. Começa agora o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Estamos na contagem regressiva para o Natal. Amanhã, véspera da maior festa cristã do mundo, o comércio espera receber uma multidão que deixou para a última hora a compra dos presentes, Nathalie. Olha, Artemisa, este ano a preferência aí dos manauaras é por brinquedos, vestuário, calçados e também pelos eletroeletrônicos. Pelo menos isso é o que aponta aí a pesquisa do Instituto da Federação do Comércio do Amazonas em parceria com o Sebrae. A pesquisa ouviu 400 consumidores que indicaram as tendências de compras neste Natal. 20,4% dos entrevistados afirmaram que pretendem dar brinquedos de presente neste Natal. 13,4% disseram que vão optar por vestuário. 4,6% por computadores e notebooks. E 3,5% por calçados. A pesquisa revela ainda que apenas 3,5% devem dar aparelhos celulares de presentes neste Natal. Vale lembrar que este item, em anos anteriores, estava entre os 3 mais citados na preferência dos pesquisadores. E mesmo na semana de Natal, 43,3% ainda não sabiam o que comprar para presentear aí os seus familiares e amigos. São aqueles que decidem, sabe, na última hora, que deixa tudo ali para aquele corre-corre no dia 24, a compra destes presentes, Artemisa. E apesar da expansão de shoppings na cidade, 66,8% dos entrevistados continuam optando fazer as compras no centro da cidade, levando em consideração principalmente os preços, a variedade dos produtos, de lojas e promoções, como explica o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralf Assayag. Nós vamos vender 7% mais que 2019 e 13% mais do que 2020, que o comércio estava fechado. Então, nós acreditamos que o resultado vai ser muito bom, com praticamente R$160 vai ser o ticket médio. Agora, o que muito chamou a atenção é que muita gente está dizendo que vai ao centro. O centro tinha perdido bastante, mas com a melhoria do centro da cidade, tem 59% dizendo que vai ao centro. E o que mais estão dizendo que vão comprar é o vestuário e depois o calçado. Tivemos aí no último trimestre em torno de 180 lojas inauguradas, com mais de 4.000 vagas. Isso foi muito bom, porque nós estamos dando também a cidadania para essas pessoas de contratação e de ter o seu salário no final do mês. Você está ouvindo 18 horas. E aproveitando o clima de Natal, o governador Wilson Lima distribuiu para os meios de comunicação a sua mensagem de Natal. Na mensagem, o governador Wilson Lima ignorou o colapso na saúde, as mortes de milhares de amazonenses por Covid-19 e sequer se solidarizou com os familiares dos mortos. Vamos conferir mais detalhes sobre este assunto na reportagem de Odinei Araújo. O
governo do Amazonas enviou para as emissoras de rádio a mensagem de fim de ano do governador Wilson Lima. Em 1 minuto e 23 segundos, o governador diz que o ano de 2021 foi cheio de desafios para a equipe dele e cita a enchente desse ano, além de enaltecer o auxílio estadual de R$150. Aqui quem está falando é o governador Wilson Lima. O ano de 2021 foi cheio de desafios para a nossa equipe, mas com muita garra e dedicação, a gente conseguiu superar os obstáculos impostos por uma pandemia mundial e também enfrentamos a maior enchente da história do Amazonas. Nós trabalhamos para fazer o estado continuar crescendo economicamente, mesmo diante de tantas dificuldades. Eu desejo que neste Natal o amor e a esperança possam se fazer presentes na vida de cada um amazonense e que esse seja um ano novo de muitas conquistas e realizações, com saúde, paz e prosperidade para o nosso povo. Um abraço aqui do governador Wilson Lima. Nos mais de 1 minuto de mensagem, o governador não cita o horror vivido no início desse ano, com dezenas de mortes por asfixia devido à falta de oxigênio nos hospitais, e não dá uma palavra sequer em solidariedade às famílias dos mais de 13.800 mortos pela Covid no Amazonas. Para o professor José Otoni Raposo, que perdeu a sogra e o cunhado naquele trágico dia 15 de janeiro, a mensagem do governador deveria, no mínimo, conter um pedido de desculpas às famílias que viram os seus entes queridos morrendo sufocados sem ar. Fui felicitado pela perda da minha sogra e um cunhado muito querido, ambos queridos, pela Covid, mas principalmente pela irresponsabilidade desse governo do estado por falta de oxigênio. Nós ficávamos de madrugada o tempo todo. Em tudo quanto era lugar que diziam que tinha oxigênio, a gente queria buscar um pouco e não existia isso. E ele mentindo dizia que o problema não era esse. E foi este. Eu sou parte, ativa da perca de pessoas muito queridas pela irresponsabilidade desse governo genocida do estado do Amazonas. O drama vivido pelo professor se repetiu entre dezenas de outras famílias que se revezavam em filas intermináveis em frente às pequenas usinas de oxigênio hospitalar. Tudo na tentativa de manterem vivos os parentes que agonizavam em casa e nos hospitais por falta de oxigênio. No momento em que os casos de Covid-19 voltam a crescer no estado, na avaliação do professor, o governador deveria, em sua mensagem de fim de ano, pedir para a população tomar vacina e ter cuidados para que o estado não volte a viver o caos da falta de leitos e de oxigênio de janeiro desse ano que termina. Quanto às dificuldades econômicas a que o governador Wilson Lima se refere na mensagem, é bom que se diga que a gestão dele foi a que teve mais dinheiro em toda a história do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ouvintes, Nathalie, o governador Wilson Lima mais uma vez mostrou que não tem empatia a não prestar solidariedade às famílias que perderam um ente querido por negligência do governo no colapso da saúde, na falta de oxigênio, na falta de leito de UTI ou mesmo de assistência médica digna. Minha amiga, era o mínimo que o Wilson Lima poderia fazer. Dar uma mensagem de apoio, de força, se colocar no lugar do outro. Ser solidário aos familiares de quase 14 mil pessoas que tiveram a vida interrompida pela Covid-19 aqui no Amazonas. E muitas delas foram por culpa da negligência e da incompetência da administração estadual. Pois é, um governo que aproveitou a pandemia para fazer negociatas, fazer compras superfaturadas no momento em que as pessoas sofriam com a falta de leitos, pasmem, com a falta de oxigênio e morriam asfixiadas. E agora, o governador, na mensagem de Natal, esquece tudo isso e quer passar uma imagem de um governante preocupado com o povo.
Governo que cometeu crimes, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O próprio governador é réu num processo criminal no Superior Tribunal de Justiça sob a acusação de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde e contribuiu para a morte de centenas e centenas de pessoas. Nathalie e ouvintes, não é porque estamos na época de Natal, quando as pessoas ficam mais emotivas, que vamos esquecer todo esse descalabro, toda essa catástrofe que o governo Wilson Lima é. É um governador que, nesse período, não consegue expor sentimentos nobres e ser solidário. Há tantas famílias que sofreram e sofrem com as perdas por conta da pandemia. Olha, Artemisa, só para deixar bem claro, os amazonenses, eles não vão esquecer jamais esse período de caos, de sofrimento e também de perdas irreparáveis para a história do nosso estado. A hora da justiça vai chegar para todos os responsáveis. Que assim seja, minha amiga. Você está ouvindo 18 horas. E para a tristeza de muitos, 2022 vai ser um ano de poucas folgas prolongadas. O calendário oficial do próximo ano foi divulgado pelo Ministério da Economia e prevê apenas um feriado prolongado, o da Semana Santa, em abril. Artemisa, os demais feriados aí vão cair no meio da semana. Vamos saber mais detalhes sobre os feriados de 2022 com a repórter Júlia Gomes. A lista de feriados e pontos facultativos de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana e traz 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. Apenas um feriado nacional vai ser prolongado, o da Semana Santa, dia 15 de abril, que tradicionalmente cai uma sexta-feira, podendo ser emendado com o fim de semana. Os demais, como o Carnaval, esse é ponto facultativo, no dia 28 de fevereiro, segunda-feira. 1º de março, terça-feira de Carnaval, também é facultativo. E 2 de março, quarta-feira de cinzas, ponto facultativo até às 14 horas. Corpus Christi, no dia 16 de junho, também é ponto facultativo. Já os feriados de Tiradentes em abril, Independência do Brasil em setembro, Nossa Senhora Aparecida em outubro, Finados e Proclamação da República, ambos em novembro, são feriados nacionais, mas vão cair durante a semana. Natal em 2022 vai ser em um domingo. Lembrando que essas datas são de acordo com o calendário nacional. Os calendários oficiais do Amazonas e do município de Manaus ainda não foram divulgados. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Comunicação, informou que o calendário oficial do município está em discussão na Casa Civil, mas sem definição ainda. Vale destacar que este ano em Manaus e no Amazonas foram decretados pelo governo e pela Prefeitura como pontos facultativos os dias 24 e 31 de dezembro, que antecedem os feriados de Natal e Ano Novo. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Está se preparando para o Natal antes de iniciarmos aí a nossa conversa, Carlos? Já, Artemisa, tudo bem? Boa noite para você, boa noite, Nathalie. Boa noite a todos que nos ouvem. Quem está nos acompanhando pelo aplicativo Humano, olha aqui a minha estrutura aqui. Já tem o Papai Noel aqui atrás, na mesa. Já tem aqui as decorações natalinas aqui perto dos ipês, dos quadros dos ipês. Estão praticamente preparados. Mas amanhã a gente volta também para dar o Feliz Natal mesmo, né? Enfim, vamos lá falar de bastidores em Brasília, Artemisa. Vamos sim. É verdade aí que aumentou a debandada de auditores dos cargos de chefia da Receita Federal? Teve renúncia coletiva no Conselho de Recursos Fiscais? Isso mesmo, Artemisa. Hoje foi dia de reunião, de assembleia entre os auditores fiscais e técnicos da Receita Federal para tentar decidir o que vai ser feito, qual medida eles vão tomar para reagir contra o orçamento público aprovado anteontem, que tira muitos recursos e fragiliza a instituição da Receita Federal e fragiliza também a categoria. Eles alegam que o governo não cumpriu com o que prometeu, que foi garantir o reajuste salarial
salarial da classe, além de prover um bônus por produtividade. No orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, o governo garantiu 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste salarial e para o plano de carreira de 3 categorias da segurança pública: policiais federais, policiais penais e policiais rodoviários federais. Outras categorias do Serviço Público Federal não foram contemplados no orçamento aprovado anteontem. O governo, com a bênção do Poder Legislativo, estendeu um tapete vermelho para essas 3 categorias, que fazem parte da estrutura de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Por conta disso, Artemisa, até o momento, 635 servidores da Receita que estavam em cargos de chefia em órgãos de fiscalização do governo entregaram seus cargos. Foi um apagão administrativo. Os auditores da Receita Federal dizem que o governo, além de esquecê-los enquanto categoria, diminuiu pela metade o orçamento administrativo da Receita Federal para o ano que vem. O recurso que foi assegurado nesse orçamento garante os trabalhos só até o mês de maio. O Ministério da Economia já foi informado que pode haver sim um colapso no setor fiscal. Hoje, o Sindifisco realizou videoconferências, conversou com as lideranças nos estados. Até o momento não há uma informação oficial, uma nota do sindicato, do Sindifisco no caso, definindo o que vai ser feito a partir de então. Mas fontes ouvidas pelo programa 18 Horas indicam que a categoria quer fazer uma operação padrão em todos os portos e aeroportos do país. Não é uma paralisação, é uma desaceleração das atividades rotineiras nas aduanas. Seria esse um primeiro aviso, digamos assim. A questão agora, Artemis, é quando vai rolar essa operação padrão. Há uma divergência entre a categoria, porque algumas lideranças querem começar esse movimento imediatamente. Já outros querem começar só em janeiro para dar tempo de o governo tentar dialogar com a classe e estabelecer uma negociação. É possível que surjam novidades sobre esse assunto ainda hoje ou amanhã, véspera de Natal. E para fechar esse tópico, Artemis, a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, soltou uma nota hoje à tarde, repudiando o tratamento especial que foi dado pelo governo e pelo Poder Legislativo às categorias da Segurança Pública Federal. A entidade que representa os juízes e desembargadores exige um tratamento isonômico a todos os servidores públicos, ou seja, que todas, ou pelo menos boa parte das classes de servidores públicos federais seja contemplada nesse orçamento público aprovado anteontem. Artemisa e Nathalie. Cadu, e agora falando sobre o Conect SUS, já são 14 dias fora do ar, é isso mesmo? Depois de toda a ação dos hackers, o sistema continua fora do ar? Nathalie, o Conect SUS continua fora do ar, viu? Esse aplicativo é usado pelas pessoas para comprovar a vacinação completa contra a Covid-19 nos centros comerciais, eventos, empresas, enfim, todos os locais que exigem a comprovação de vacinação contra a Covid-19. O Conect SUS está fora do ar já pelo 13º dia. O Ministério da Saúde informou hoje que o aplicativo está voltando ao normal de forma gradativa, mas muita gente ainda diz que não consegue acessar o aplicativo pelo celular. Tudo indica que foi um ataque hacker que invadiu não só o Conect SUS, invadiu também o site do Ministério da Saúde, o sistema de intranet do órgão aqui em Brasília e o sistema eSUS Notifica, que é responsável por reunir dados sobre pessoas contaminadas e mortas por Covid-19. Essa invasão está afetando não só o balanço diário de informações sobre contaminações e óbitos por Covid, está também interferindo nas estratégias do Ministério da Saúde de combate à pandemia nos estados e municípios. Um grupo intitulado LabSUS, Nathalie, declarou ser o autor desse ataque cibernético. Esse mesmo grupo se diz autor do ataque ao site dos Correios, que saiu do ar hoje de madrugada e até o momento não foi totalmente restabelecido. Segundo informações dos Correios, esse ataque afetou o sistema de e-commerce, além de todas as plataformas de compras, o sistema de encomendas, de rastreamento de encomendas, entre outros serviços oferecidos pelos Correios. Em alguns estados estão conseguindo acessar o site dos Correios, mas em outros não. Aqui em Brasília, ninguém está conseguindo acessar o site dos Correios.
Correios. São Paulo também, eu recebi informação de que também São Paulo e parte do Rio de Janeiro também não sei aí o estado do Amazonas, mas o sistema está instável. Os Correios emitiu nota hoje informando que foi percebida essa instabilidade no sistema do site e que os técnicos estão trabalhando para que a plataforma digital dos Correios volte ao ar. Afinal, muita gente usa os Correios para fazer compras e para contratar o serviço de entrega. Segundo os Correios, não houve invasão ao banco de dados e nem sequestro de dados. Quem já fez compras de Natal e está aguardando a chegada de encomenda, fica tranquilo, porque esse serviço está mantido. O problema é com quem ainda está tentando fazer compras, Nathalie, pois pode ter dificuldades para acessar os serviços dos Correios pela internet. Nathalie e Artemisa. Cadu, para encerrar a sua participação de hoje, conta pra gente. O presidente Bolsonaro aí assinou a lei que sanciona aí a liberação, de 300 milhões de reais para o Vale Gás. Quando que isso chega na prática ao consumidor? Artemisa, eu vou tentar ser bastante didático agora para os nossos amigos ouvintes tentarem entender o que é esse programa. O presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o projeto de lei que cria o programa Gás dos Brasileiros. Agora é lei, viu? Publicada no Diário Oficial da União de hoje. É o auxílio gás que deve ajudar 5 milhões e 500 mil a comprar o gás de cozinha, que hoje está bem acima de R$100, A cada 2 meses, o governo vai dar um auxílio no valor correspondente à metade do preço da botija de 13 quilos. O governo vai gastar 300 milhões de reais nesse programa. A meta é incluir mais pessoas no ano que vem, até porque a expectativa, quando esse projeto foi criado, era de atender 24 milhões de pessoas. Mas, no momento, o recurso disponível vai ajudar apenas 5 milhões e meio de pessoas. Agora, o programa está a cargo do Ministério da Cidadania, que já preparou uma estrutura de funcionamento para o Vale Gás. Então, vamos dar algumas informações importantes para que o amigo ouvinte fique sabendo. Uma pergunta, digamos assim, a principal delas: quem vai receber o Vale Gás do governo federal? São pessoas registradas no CadÚnico, que tem renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo, além de idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Como o programa atende a poucas pessoas, como eu falei, na expectativa era 23 milhões e vai pagar só 5 milhões para 5 milhões de pessoas, o governo vai priorizar os mais necessitados, ou seja, quem tem renda menor ou quem tem mais pessoas na família. Outra pergunta: de quanto vai ser esse Vale Gás? A Agência Nacional de Petróleo fez um levantamento de preço da botija em todos os estados e concluiu que o preço médio é atualmente de R$100. Como o Vale Gás corresponde à metade do preço, é provável que esse benefício chegue a R$50. Outra pergunta: quando vai ser pago o Vale Gás? Segundo o governo, uma parte vai receber ainda esse mês, outra parte só em janeiro. E aí uma última pergunta: e como você, amigo ouvinte, vai saber que vai receber o Vale Gás? O governo promete notificar as famílias contempladas com esse benefício por meio de correspondência, que vai ser enviada para o endereço que está registrado no CadÚnico. Para que o amigo ouvinte tenha mais informações, é só acessar o site do Ministério da Cidadania, que é o www.gov.br/cidadania. Volto com vocês, Artemisa e Nathalie. Carlos Eduardo Matos, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite. Nós voltamos amanhã com você. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Você está no melhor da Mix, em Manaus, 6h24. Você está ouvindo 18 horas. E a explosão dos casos de síndromes respiratórias está não só superlotando hospitais públicos e privados, mas também causando uma procura recorde nos laboratórios de diagnósticos. Exatamente, Artemisa. Laboratórios que no início da pandemia abriram nova frente de atendimento com testes para a Covid-19, agora também estão registrando uma alta nos exames para a influenza,
já que o aumento é brusco aqui na nossa cidade diante de tantos casos de gripe nas últimas semanas. O número de exames em alguns laboratórios em dezembro cresceu 14 vezes em relação ao mês anterior. E olha, quem quiser se vacinar contra a influenza, você não vai encontrar mais a vacina na rede pública. O estoque acabou. A campanha na rede pública terminou em agosto para 17 grupos prioritários. As doses que sobraram foram postas à disposição da população geral, mas já terminaram. Você só consegue agora encontrar nas clínicas particulares. E o preço médio é de R$ 75. Olha, Artemisa, também explodiu a procura por medicamentos que combatem os sintomas da gripe. Com a antecipação do surto viral, que normalmente acontece só a partir do mês de dezembro, os farmacêuticos estão revelando aí que a demanda triplicou nas últimas semanas, o que levou à redução da matéria-prima por parte das indústrias. Nas principais redes de farmácias da cidade, alguns medicamentos usados no tratamento de sintomas da gripe estão em alta, sobretudo antibióticos e antivirais. É o caso do Tamiflu, usado no tratamento das síndromes respiratórias graves. Artemisa, esses medicamentos estão faltando realmente aí no mercado, viu? Porque a procura tem sido tão grande ultimamente, minha amiga, né? Que a gente procura nas farmácias e você já não encontra mais. E lembrando, você aí de casa, ouvinte, a gente está num período aí de se confraternizar, então vale ressaltar que para prevenir da gripe, além da vacina, é necessário tomar aí as medidas de prevenção, como utilizar a máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e, claro, evitar aglomerações. Você está ouvindo 18 horas. Em recesso, o Ministério Público do Amazonas não se pronuncia sobre a representação feita pelo Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas, quanto ao aumento em 84% na cota da verba de gabinete dos vereadores de Manaus. A entidade aguarda, ao menos, manifestação do Ministério Público quanto ao ato considerado imoral. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre este assunto. Calado estava, calado ficou. É assim que permanece o Ministério Público do Amazonas, mesmo depois de ter sido acionado pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção para se pronunciar quanto ao aumento de 84% no valor da cota de gabinete dos vereadores de Manaus na última sessão da Câmara Municipal, semana passada. O 18 Horas tentou saber com o Ministério Público do Estado em que situação está a ação contra o aumento do chamado cotão dos vereadores da capital, mas até o fechamento da reportagem não tivemos resposta. Na ação, o comitê mencionou que no último dia 15, ao apagar das luzes, foi aprovado o projeto de lei número 673/2021, de autoria da mesa diretora da Casa Legislativa, que autorizou subir a verba do cotão, passando dos atuais 18 mil para 33 mil por mês para cada vereador, sem justificativa plausível. Para o membro do Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas, Inácio Guedes, o reajuste é imoral e abusivo. O impacto financeiro é imenso, mas não vamos olhar somente por esse lado. A população, em meio a tanta dificuldade financeira, essa crise da pandemia que não passou, e agora também tem essa virose que ataca toda a cidade e alguns estados do Brasil, a Câmara Municipal resolve aumentar essa verba parlamentar para combustível, para fazer divulgação de mandatos. Embora tenha algum indício de legalidade, porque foi aprovado pela mesa diretora e 37 vereadores, está eivada de imoralidade, não respeitando os princípios da administração pública. O que o comitê espera do Ministério Público é uma manifestação dizendo se a Câmara está correta em fazer isso neste momento ou se
a Câmara está errada e tem que desfazer esse ato. Dos 41 vereadores, apenas 4 votaram contra o aumento. Amon Mandel, Rodrigo Guedes, Raif Matos e Capitão Carpê. Os vereadores Amon e Rodrigo Guedes também estudam a possibilidade de entrar com ação na Justiça contra o aumento do cotão. Eles alegam que houve possível ofensa contra os princípios constitucionais da moralidade e da proporcionalidade na administração pública, conforme explica o vereador Amon Mandel. Assim como uma possível violação do processo legislativo quando o projeto tramitou em regime de urgência, quando não era matéria para isso. Então, a equipe estuda nesse momento a legalidade e a fundamentação jurídica para uma possível ação na Justiça, bem como a possibilidade de nós convocarmos manifestações para isso. Então, as duas possibilidades são estudadas, porém, nós estamos preparando ainda um material sobre o caso. Com o reajuste, a despesa da Câmara Municipal de Manaus vai passar dos atuais R$8.800.000 para R$16.200.000 por ano, somente para despesas de combustíveis, aluguel de carros, divulgação de mandato, telefone e outras regalias dos vereadores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira aqui em Manaus, com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha, Artemisa Gadelha, você ouvinte, o clima nesta noite permanece chuvoso, viu? Olha, segundo o site Clima Tempo, a temperatura deve ficar aí entre as máximas de 20, a mínima de 24 e a máxima de 28 graus para a noite desta quinta-feira, véspera de Natal. Então é bom separar o guarda-chuva para quem pretende ir aí às compras ainda, porque segundo o Clima Tempo, chove a qualquer hora na noite desta quinta-feira. 18 horas. Entrevista do dia. O IBGE abriu as inscrições de processo seletivo para contratar 3.092 agentes aqui no Amazonas. Em todo o país, o número de vagas passa de 200 mil. As oportunidades são para as funções de recenseador, agente censitário, supervisor e agente censitário municipal. No Amazonas, são 2.702 vagas para a função de recenseador e 390 para agente censitário. E para falar mais desse processo seletivo, está no estúdio dos 18 horas o chefe do IBGE no Amazonas, José Iclenson Mendes. Boa noite. Então, esse processo seletivo realmente sai em 2022? Boa noite. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, o processo seletivo já saiu, tanto que eu estou aqui neste momento para falar com vocês e com os nossos ouvintes sobre mais detalhes, né, para os nossos ouvintes, aqueles que têm interesse em se candidatar a uma dessas vagas. O edital já está aberto, então, né? Exatamente. Os editais já estão abertos, as inscrições já podem, ou melhor, devem ser realizadas por todos aqueles que têm interesse. O censo é a principal referência que nós temos do país, né, para conhecermos a nossa sociedade, quantos nós somos, onde nós nos localizamos, como nós vivemos. E para realizar o censo, nós fazemos então esses processos seletivos simplificados, por meio dos quais no país inteiro serão contratados mais de 200 mil pessoas e aqui no Amazonas 3.129 pessoas. Desse total de vagas, quantas vagas são para Manaus e quantas para o interior do Amazonas? São 3.129 vagas no Amazonas, dessas 1.671 são em Manaus. Lembrando que um fator importante para a definição do quadro de vagas é exatamente o quantitativo populacional de cada cidade. E como a gente bem sabe, Manaus tem 2.200.000 habitantes, cerca de 52% da população do estado. Então, por isso, o maior número de vagas se concentra aqui na cidade. Já foram 2 cancelamentos, né, de concursos anteriores. Com isso, como é que estão aí as inscrições? Elas estão em baixa ou estão dentro aí do que vocês esperavam? Vale lembrar que realmente a gente teve esses 2 cancelamentos
E isso ocorreu em função da pandemia de Covid-19, ou seja, absolutamente alheia à nossa vontade. Nós estamos preparados para a realização do censo desde 2020, mas tivemos que adiar por 2 vezes, então, em razão da pandemia. Nós temos um prazo, infelizmente, curto para a realização das inscrições, em função do cronograma da operação censitária, acompanhando diariamente o número de inscrições e, felizmente, apesar desse prazo curtíssimo que a gente tem para as inscrições, que se encerram no dia 29 de dezembro, na próxima semana, nós temos com um bom número de inscritos, mas é claro que a gente está aqui exatamente para divulgar, para dar amplo conhecimento desse processo seletivo. A gente sabe que a gente vive aí num momento difícil econômico no país e no estado, melhorando, evidentemente, e isso é uma oportunidade de emprego, ainda que temporária, é uma oportunidade de emprego para nossa população. E além de ser uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de adquirir experiência, de conhecer um pouco mais da nossa realidade e de carimbar ali o IBGE no currículo profissional. E quem quiser participar desse processo seletivo, o que é preciso? Quais são as exigências? Perfeito, vamos lá. Então, são 2 editais. Para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, é necessário o ensino médio completo. A remuneração para supervisor é de R$ 1.700 e mais benefícios, e para agente censitário municipal de R$ 2.100. Para recenseador é necessário o ensino fundamental completo. E aí, para recenseador, a remuneração ela é por produção, ou seja, ela vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, número de pessoas recenseadas, endereços visitados, unidades coletadas e a taxa de remuneração dos setores. Para simular quanto que o recenseador pode receber, basta acessar o site do IBGE, www.ibge.gov.br, e lá há um simulador, em que o recenseador vai poder simular, então, quanto que ele poderá receber. E quem for selecionado vai começar a trabalhar quando? As vagas são temporárias? Como é que funciona? Isso, são vagas temporárias. As contratações começam a partir de março para agência censitária administrativa e de informática, agência censitária supervisor e também para agência censitária municipal. Para recenseador, a partir de junho. Nós conversamos então com o chefe do IBGE Amazonas e o Cleuson Mendes. As suas considerações finais. Bem, eu convido então a todos os amazonenses, tanto da capital quanto do interior, a aproveitar essa oportunidade de emprego. Ainda que temporária, é extremamente válida, será uma fonte de renda e também uma oportunidade de adquirir experiência, e além disso, é uma oportunidade de contribuir com a nossa sociedade, nos auxiliando no recenseamento de toda a nossa população. Muito obrigada novamente. Uma ótima noite. Eu que agradeço. A todos boas festas, feliz 2022. Obrigada, boa noite. Em Manaus, 6h37. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui realizou uma grande festa de Natal para as crianças autistas aqui de Manaus. O Papai Noel chegou para a alegria da criançada entregando vários brinquedos. O repórter Rodrigo Soares acompanhou a festa e traz os detalhes. Olhares encantados para uma programação especial com a chegada do Papai Noel Azul no Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui. Espaço este que já ajuda muita gente, como explica a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Graça Prola. A importância dela é estabelecer um diagnóstico razoavelmente precoce, porque aqui nós contamos com profissionais especializados das diversas áreas. Para a alegria da criançada, brincadeiras e entrega de brinquedos foram feitas durante o evento. Como presente de Natal, segundo o diretor da instituição, Alexandre Gaudi, também foi feita a inauguração do Espaço Terapia Ocupacional Rosa Almeida. E a gente vem e revitaliza, traz uma identidade, uma cor, né? E a cor de identificação é azul. E é por isso que a gente traz a chegada do Papai Noel Azul. Teve a chegada das famílias tradicionais, do Natal na Ponta Negra, do Largo. Então agora a gente faz para nossas crianças, que é através da inclusão. Então a gente traz esse Natal de inclusão. Lana trouxe a filha Isabelle, de 14 anos,
planos para aproveitar o Natal Azul. As crianças são muito acolhidas, elas são muito bem tratadas. Hoje em dia, nós estamos aqui desde o começo, então nós passamos por muitas coisas aqui dentro. Então hoje, com essa nova gestão, o Amigo Rui melhorou muito. E as crianças também deixaram mensagens especiais. Uhul! Feliz Natal! Feliz Natal! Tá, tudo bem. Meu nome é Gabriel Bittencourt. Isso, Feliz Natal! Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje a cota do Rio Negro ultrapassou os 23 metros de ontem para hoje. As águas do Rio Negro subiram mais de 11 centímetros. E agora o nível é de 30 metros e 5 centímetros acima do nível do mar. O Amazonas registrou mais de 200 acidentes fatais em apenas 10 meses deste ano. De janeiro a outubro, já foram 280 mortes no trânsito, enquanto em todo o ano passado foram registradas 226 mortes. A grande parte destes acidentes, Artemisa, que resultaram aí nas mortes de vítimas lesionadas, envolve colisões entre carros e motocicletas. O repórter Hector Silva tem os detalhes. O número de acidentes de trânsito no Brasil está em queda consecutiva. Ainda assim, configura a segunda maior causa externa de morte no país. Em 2020, o Brasil seguiu registrando uma média anual de 30 mil óbitos causados por acidentes. Isso significa que aproximadamente 80 pessoas morrem por dia em função de um acidente de trânsito. Em Manaus, esses números têm aumentado. 280 mortes no trânsito foram registradas até o mês de outubro. Em todo o ano passado, foram 226. O trânsito em todo o estado tem sido tão violento que, para se ter uma ideia, é como se uma pessoa morresse a cada 24 horas vítima de um acidente fatal. De acordo com Wendel Menezes, gerente da Controladoria Geral de Trânsito do Detran, grande parte dos acidentes de trânsito são consequências de infrações como desrespeito à sinalização e condutores que trafegam em alta velocidade nas rodovias. As principais causas dos acidentes de trânsito se dá em relação à desobediência da legislação de trânsito, principalmente naquilo que se refere à sinalização viária e ao limite de velocidade da via. Segundo o gerente, grande parte dos acidentes que resultam em mortes ou vítimas lesionadas envolve colisões entre carros e motocicletas. Só na capital foram 47 acidentes envolvendo esses veículos entre janeiro e outubro deste ano. Diversas ações educativas têm sido feitas para que esses números diminuam. Ainda assim, Wendel destaca que os motoristas e pedestres também são fundamentais para que tenhamos um trânsito melhor. Lembrando que não basta somente o órgão de trânsito fazer o seu papel. A sociedade tem que acompanhar o órgão de trânsito e ter ciência e consciência da sua responsabilidade no trânsito. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas registrou nos últimos 14 dias mais 5 novos casos de rabdomiólise associados à doença da urina preta. Todos no município de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus. Esse é considerado o pior surto da síndrome já registrado no estado. No primeiro surto, em 2008, foram 27 casos. E no segundo, em 2015, 74 casos, Nathalie. Olha, e este ano, em 21 de agosto até terça-feira, dia 21, foram notificados 132 casos de rabdomiólise no Amazonas, sendo 75 associados aí à doença da urina preta. 2 pessoas, Artemisa, inclusive, já morreram com a doença desde agosto deste ano. Os casos considerados compatíveis com a doença da urina preta foram notificados em 10 municípios: Itacoatiara, Parintins, Manaus, Urucurituba, Silves, Maués, Manacapuru, Itapiranga, Altazes e Capiranga. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, diz que a rabdomiólise é contraída pela ingestão de peixes e os sintomas surgem normalmente dentro das primeiras 24 horas após o consumo. Você está ouvindo 18 horas. E vamos agora conferir o tempo e a temperatura para amanhã, sexta-feira, véspera de Natal, com Nathalie Moraes.
Previsão do tempo. Muita gente ansiosa aí para descobrir se a gente vai passar um Natal chuvoso ou não. Segundo o site Clima Tempo, a temperatura aí para esta sexta-feira, véspera de Natal, será de muita chuva, viu, Artemisa Gadelha? Segundo o site, teremos sol pela manhã com aumento de nuvens, pancadas de chuva pelo período da tarde e noite. A temperatura deve ficar aí na casa das mínima de 24 graus, máxima de 33 graus, com pancadas de chuva pelo período da tarde e da noite. Lembrando que o Natal será de muita chuva, segundo o Clima Tempo. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,8%, cotado a R$ 5,66. O euro fechou em queda de 0,6% a R$ 6,41. A moeda virtual Bitcoin fechou em alta de 5,12%, cotado a R$ 288.915. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,36%, registrando 104.852 pontos. 18 horas. Nathalie, ouvintes, olha, na contramão da crise econômica causada pela pandemia, o mercado imobiliário amazonense comemora o bom faturamento em 2021 e espera fechar o ano com vendas acima de R$1 bilhão e crescimento de 15% em relação ao ano passado. Uma ótima notícia. Mas, Artemisa, o setor prevê aí que na chegada de 2022, com a preocupação, o desafio é manter o ritmo das vendas no próximo ano, já que em 2021 foi um sucesso. A gente vai saber mais detalhes se eles vão conseguir ou não, agora na reportagem de Júlia Gomes. O setor da construção civil tem conseguido superar as adversidades da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. No Amazonas, de acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado, a ADEME, até o terceiro trimestre deste ano, o setor teve crescimento nas vendas e deve fechar o ano com faturamento de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Crescimento 15% maior em relação a 2020, quando o faturamento foi de 900 milhões de reais. O faturamento de 2021 é o melhor dos últimos 5 anos. Em 2019, ano antes da pandemia, o mercado imobiliário do Amazonas também encerrou o ano com crescimento de 35% em relação a 2018, quando o setor faturou 814 milhões de reais. Porém, mesmo diante do bom desempenho do mercado, o presidente da ADEME, Albano Máximo, é cauteloso nas projeções para 2022. Segundo ele, a incerteza econômica quanto ao câmbio internacional e a queda nas rendas das famílias puxada pela inflação podem prejudicar o bom ritmo das vendas no próximo ano. Existe uma incerteza, essa incerteza maior é uma incerteza que vem do mercado externo. Quanto ao mercado externo, nós não temos, porque você veja bem, a criação de empregos de hoje, ela aconteceu ontem, quando o empreendedor empreendeu e vendeu o empreendimento. A partir da venda do empreendimento vai acontecer o investimento, vai acontecer o emprego, então esse ano isso está resolvido. Nós vamos ter um PIB positivo da construção, com certeza. Agora, se você imaginar que a inflação americana está altíssima, a inflação europeia está altíssima, é claro que os juros vão subir por lá. Se os juros vão subir por lá, o capital deve migrar também para lá. Ainda de acordo com Albano Máximo, um dos maiores problemas do mercado imobiliário em 2021 foi o aumento de 42% em média dos preços dos materiais de construção. Começou pelo aço, depois cimento, então várias atitudes foram tomadas pelas associações. A nossa associação nacional é a CEBIC, e nós conseguimos, inclusive, diminuição de impostos, conseguimos fazer a importação de alguns materiais e isso já derrubou o preço. De acordo com a ADEME, no terceiro trimestre o setor registrou vendas de 274 milhões, volume 9,8% menor que no segundo trimestre, que alcançou 304 milhões de reais. A soma dos meses de janeiro a outubro acumula um montante de 862 milhões. Das
Nas vendas do terceiro trimestre, os imóveis do padrão econômico lideraram, com 746 unidades vendidas, 360 nos demais padrões verticais, 199 unidades horizontais e 16 unidades comerciais, com um volume geral de vendas de 274 milhões. Os bairros que representam juntos 72,8% das unidades vendidas neste período foram Parque Mosaico, Lago Azul, Ponta Negra, Tarumã, Colônia Terra Nova e Tarumã Sul. Segundo o diretor da ADEME, Henrique Medina, houve uma mudança do perfil dos empreendimentos lançados neste ano. A partir desse ano, houve uma mudança de perfil comparado com o ano passado. Até o ano passado, o maior número de unidades lançadas eram, tanto de unidades lançadas como os de VGV lançado, eram de unidades econômicas, que a gente chama do programa Casa Verde e Amarela. A partir desse ano, a gente viu uma mudança de perfil, né? Isso se dá muito pela inflação, né? As famílias com rendas mais baixas as rendas foram consumidas, né? Por conta da inflação, e as famílias com rendas mais altas tiveram um impacto menor, e, portanto, uma sobra maior na renda familiar para comprar o seu imóvel. Então, esse ano, os imóveis que tiveram um destaque maior em termos de venda foram imóveis de segmentos convencionais. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E após uma denúncia realizada aí pelo deputado estadual Dermilson Chagas, diversos órgãos e instituições do estado devem investigar as irregularidades na obra da rodovia M070, que liga Manaus ao município de Manacapuru, como explica o repórter Rodrigo Soares. As obras da M010 têm fortes indícios de superfaturamento e irregularidades na execução por parte das empresas que foram selecionadas sem concorrência pública e competência técnica para realizar os serviços contratados. A denúncia é do deputado estadual Dermilson Chagas, sem partido. O parlamentar formalizou representação contra o governo do Amazonas, responsabilizando o governador do estado, Wilson Lima, e o secretário municipal de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique dos Reis Lima, por improbidade administrativa. As denúncias foram protocoladas no Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Tribunal de Contas da União, Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas e Controladoria Geral da União. Os investimentos da reforma e modernização da M010 somam mais de 336 milhões de reais, sendo 220 milhões provenientes de emenda parlamentar federal e 146 milhões de reais de recursos estaduais. O deputado Dermilson Chagas disse que um dos motivos pelos quais denunciou a obra foi a ausência de transparência por parte do governo do Amazonas, que não disponibiliza no portal da transparência nem o contrato, nem o processo licitatório. O segundo ponto que é interessante chamar a atenção é a qualidade do material colocado nessa obra. Percebemos que ele não tem todo o embasamento técnico para ter um asfalto de qualidade. Todo mundo está denunciando, desde Itacoatiara a Manaus, Presidente Figueiredo, qual é a qualidade desse asfalto, e nós já estamos vendo que a empresa que ganhou simplesmente não tem capacidade de executar essa obra como deveria. O terceiro ponto importante é que eu denunciei um mês antes quem seriam os ganhadores, quais empresas iam ganhar esse certame. De 83 empresas que concorreram, o governo simplesmente escolheu algumas que não têm capacidade técnica para executar. Segundo o parlamentar, o governo do Amazonas ainda se recusou a responder à solicitação feita por ele para que fosse enviado todo o processo administrativo relativo ao contrato. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, os auditores da Receita Federal decidiram agora há pouco entrar em greve. A Assembleia contou com a participação de 4.287 servidores e 97% deles votaram pela paralisação. O presidente do Sindifisco, Kleber Cabral, afirmou que a greve começa imediatamente, Nathalie. Olha, Artemisa, o movimento ocorre após o Congresso aprovar o orçamento de 2022 com cortes de recursos do fisco para bancar o reajuste para policiais.
Os auditores decidiram que estão suspensas todas as atividades da Receita e também do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que julga os recursos contra cobranças do fisco. Além disso, ficou definida a operação padrão nas aduanas, ressalvados medicamentos e insumos médicos e hospitalares, cargas vivas perecíveis, bem como aquelas definidas como prioritárias pela legislação vigente, como tráfego de viajantes em trânsito internacional. Os servidores da Receita, Artemisa, cobram aí do governo federal o acordo sobre o pagamento de uma gratificação associada à produtividade que não foi incluído no orçamento de 2022. Exatamente, Nathalie. Eles alegam que estão há 5 anos esperando a regulamentação do chamado bônus de eficiência e que receberam garantia dos ministros Ciro Nogueira e Paulo Guedes e do próprio presidente Jair Bolsonaro. 18 horas. Nathalie, ouvintes, olha, o comércio virtual nunca esteve tão aquecido e agora, com as festas de fim de ano, os sites são terrenos propícios para fraudadores digitais e criminosos cibernéticos. Exatamente, Artemisa. Os criminosos, eles aproveitam aí esse período com maior aumento e fluxo para aplicar golpes e tirar dinheiro das pessoas das mais variadas maneiras. O crime de estelionato virtual acontece principalmente através de links para doações em redes sociais com perfis falsos e também em sites de compras falsos, viu, Artemisa? Por isso, Nathalie, é necessário redobrar a atenção antes de clicar em um site ou baixar um aplicativo desconhecido. Fique atento. Acompanhe agora a reportagem de Rodrigo Soares, que conversou aí com o delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos e traz todos os detalhes pra gente. Estamos a poucos dias de comemorar o Natal e o Réveillon. Essa é uma época do ano em que as pessoas se divertem, participam de festas e, principalmente, trocam presentes para simbolizar o afeto para com as pessoas amadas. Não é à toa que se trata de uma sazonalidade preciosa para o comércio que investe em promoções e campanhas de marketing bem elaboradas. Porém, não são só os lojistas que se aproveitam das compras compulsivas dos consumidores durante esse período. Os criminosos cibernéticos também sabem que durante o Natal e o Ano Novo fica muito mais fácil enganar os internautas mais afoitos com golpes. O crime de estelionato virtual acontece principalmente através de links para doações em redes sociais com perfis falsos e em site de compras falsos. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, Reinaldo Figueira, nesta época do ano, a melhor maneira de garantir que o dinheiro doado será utilizado de maneira correta é fazendo uma minuciosa busca por informações que comprovem que aquele perfil ou aquele site são de fato confiáveis. Nesta época do ano, as ocorrências mais frequentes são de estelionato eletrônico, segundo o delegado. Quando um site oferece produtos com preços muito abaixo do mercado, é recomendável que o consumidor fique atento. Os golpes hoje são principalmente nos canais virtuais, online, e ali ele te induz em erro, no sentido de que muitas vezes uma página tem o mesmo nome ou um nome muito próximo do que você entende como a página verdadeira e te induz em erro, até porque é o mesmo anúncio num preço muito abaixo da média de mercado. Então fico alerta para essas fake páginas que existem no comércio e que você realmente dê preferência para aquele aplicativo já reconhecido no mercado, aquele já instalado antigo no seu celular e não essas novas propostas, grandes oportunidades e que na realidade são golpes virtuais para enganar você, consumidor, principalmente nesse período de final do ano. Vale reforçar que em casos de compra por sites, as pessoas devem se atentar a detalhes como endereços e telefones para contato, ofertas com valores fora da realidade e até mesmo se o nome da empresa está escrito de forma correta, já que em muitos casos os golpistas copiam sites originais com informações distorcidas, configurando o golpe do phishing. Vítimas de crimes praticados por meio da internet podem registrar boletim de ocorrência na delegacia virtual, através da delegacia interativa.
Materiais que comprovem o crime, prints, boletos falsos e outros documentos são necessários para que as investigações possam ser iniciadas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas com Nathalie Moraes. O Amazonas registrou nesta quinta-feira mais 146 novos casos de Covid-19, totalizando agora 433.141 casos da doença em todo o estado. Foram confirmadas mais 2 mortes, ambas ocorridas nesta quarta-feira, dia 22, elevando para 13.824 o total de mortes aqui no estado. Os números foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde na tarde de hoje. Vamos agora direto ao editorial 18 horas com Artemisa Gadelha. Editorial 18 horas. Ainda enfrentando uma pandemia que matou milhares, o mundo pede empatia. Empatia é aquela capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de se colocar no lugar do outro. Mas o governador do Amazonas, Wilson Lima, em sua mensagem oficial de fim de ano, não mostrou essa capacidade. Em 1 minuto e meio de fala, o governador não deu uma palavra de solidariedade às famílias dos mais de 13.800 mortos pela Covid no Amazonas. Foi assim, como que tentando forçar o esquecimento dos fatos recentes. O povo do Amazonas vai lembrar dos acertos e dos erros cometidos pelo governo de Wilson Lima na gestão da pandemia. As pessoas sabem que os acertos de um governo não passam de obrigação. Os erros, que foram muitos e graves, devem ser lembrados e julgados na justiça comum e no voto dos cidadãos. As famílias jamais esquecerão seus entes queridos que se foram e merecem a solidariedade de todos. 18 horas. Uma ótima noite, Nathalie. Nós voltamos amanhã. Se Deus quiser. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvinte. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.